Olá, mais um vídeo, diretamente aqui do nosso estúdio do Web Summit 2022, recebendo agora Arthur Sá, pernambucano, CMO da Mesa. Isso. Uma empresa com 9 anos já de existência, desde 2019 fazendo parte do Porto Digital. É uma das empresas que mais crescem lá no Porto Digital, no Recife. Arthur, qual está sendo a sua leitura aqui desse maior evento de tecnologia do mundo? Tá. Antes um pouco de falar até do Web Summit, primeiro eu tô espantado com o tamanho. Eu sabia que era grande, mas é primeiro dia e eu já tô bem cansado. O espaço é gigante, né? São centenas de empresas. Mas como a gente estava conversando agora há pouco, eu tô em Portugal desde o início do mês, de outubro, conhecendo aí várias áreas, né? Do norte até aqui, Lisboa até agora. E o que me chama muito a atenção é, de fato, o investimento de Portugal nessa atração de empresas de tecnologia, de mão de obra de tecnologia para cá, né? Tive no Fundão, por exemplo, há alguns dias, e o investimento em infraestrutura lá está muito grande. Então, só para localizar as pessoas, olha, Fundão tem esse nome não por acaso. É verdade, não por acaso mesmo. Não por acaso, uma cidade muito pequena, não é? Isso. No interior de Portugal. Quase Espanha já. Pois é, exatamente. E então é uma cidade muito pequena mesmo, no padrão das nossas cidades do interior de Pernambuco. Isso, exatamente. Tive lá e vi o investimento que está sendo feito para atração de pessoas, de empresas, e aí Portugal como um todo, né? E aí, chegando aqui no Web Summit, quando eu cheguei em Lisboa, na verdade, é a minha primeira vez em Lisboa, uma coisa que me chamou muita atenção, e é o que se reflete aqui no Web Summit, você quase não ouve português. É verdade. Você ouve inglês, francês, espanhol, idiomas que eu não consigo identificar, mas me chamou muita atenção como Lisboa é um centro cosmopolita, né? E como o Web Summit é fantástico nesse sentido, né? Então, assim, eu já conversei com pessoas aqui de diversos locais, diversos países diferentes, trocando ideias e todo mundo com o mesmo propósito aqui, né? De fazer conexão, de saber o que é que tá por dentro em qualquer lugar do mundo. Então, tô assim, um pouco extasiado com o tamanho da coisa. São 70 mil pessoas, né, circulando aqui por esse evento durante 3 dias. No muita mesmo gente. Espaço físico. Meu primeiro susto foi na fila. Quando eu cheguei, tinha uma fila Sim. bem grande de entrada. Mas, enfim, depois correu tudo bem. E agora eu tô sentindo aqui dentro, né, como é que tá o clima. Do que você tem visto, dos estandes que você tem visitado, das startups com as quais você tem conversado, o que é que já te chamou a atenção? Eu acho que o que mais tem me chamado a atenção, na verdade, é a quantidade de startups, de empresas, apostando em inteligência artificial, né? Análise de dados, são muitas de verdade. E outra coisa que eu acho que tem chamado muita atenção também é que a gente tem os gigantes também aqui da tecnologia, né? E aí não só empresas que são tech, o Mercedes, enfim, BMW, outras empresas que usam tech como meio, na verdade, mas que estão conversando com essas startups que têm muito serviço a oferecer, né? Então, é uma variedade muito grande de tipos de serviço, desde serviços de rede social, que muita gente fala assim, porque rede social, ninguém aguenta mais rede social, mas é o que tem muito aqui também e é o que é hoje. E é a realidade, não é? E, enfim, mas tem me chamado muita atenção a quantidade de empresas que têm trabalhado com inteligência artificial, com análise de dados. Isso tem me chamado bastante atenção aqui. E já viu oportunidade para mesa aqui em Portugal, aqui no Web Summit? Já vimos, tivemos uns contatos, isso é ótimo. A gente veio, na verdade, com o intuito de criar redes, né, de criar conexões. A gente não veio com o intuito já de fechar um negócio, fechar um projeto aqui, porque a gente sabe que Portugal, principalmente, né, apesar de ser um evento internacional, tem muita gente de outros lugares, mas é um local em que se faz negócio com um relacionamento, de certa forma, não é de imediato, né? Você tem que criar uma relação. Então a gente veio com esse intuito de conhecer pessoas, de conhecer empresas, de criar relações. A gente tem conhecido pessoas. Eu que estou desde o início de outubro aqui,
principalmente. A mesa tem alguns produtos próprios, né, que a gente aposta. Então, por exemplo, a gente tem um produto hoje que é voltado para o mercado de construção civil, né, uma Construtec. E hoje a gente teve um papo muito interessante com algumas pessoas do mercado de construção de diferentes locais do Brasil, inclusive investidores, que se mostraram muito receptivos com a ideia, com o produto. E é engraçado que a gente está vindo para Portugal para o evento internacional e termina criando conexões com o Brasil. Quando a gente voltar para casa, a gente vai estar lá, enfim, se Deus quiser, fechando projetos, né? Também. É porque é curioso. Às vezes você não consegue se encontrar com essas pessoas no Brasil, mas essas pessoas têm tempo de conversar quando estão fora do Brasil e é onde acaba gerando, né, essa conexão. Sim. E a gente vê muita gente aqui no Web Summit que são decisoras dessas grandes empresas, por exemplo. Então, é uma coisa quando a gente vai em evento no Brasil, e aí, claro, a gente sabe da importância dos eventos do Brasil, tem eventos gigantes, mas a gente está falando do Web Summit, né, que é o maior evento de tecnologia do mundo, que junta mais gente do mundo todo. Então, no Brasil, você tem muita gente importante de muitas empresas, dessas grandes, mas aqui você tem os executivos dessas grandes empresas. Você tem as pessoas que são, de fato, decisoras para fechar um projeto, para iniciar um projeto novo, para discutir sobre um produto novo para essas empresas. Então, a gente tem percebido isso também, né? E, enfim, estamos aqui cavando nosso lugarzinho também, que é muito o que a mesa pensa para Portugal, né? Portugal, a gente está vendo como o nosso início de internacionalização da mesa por Portugal. Primeiro, porque a gente sabe que é um mercado que precisa do serviço que a gente tem. Queira ou não, o idioma faz diferença para isso, tá? E a gente tem grandes grupos já hoje em Portugal, empresas que não são portuguesas, por exemplo, mas que têm centros de desenvolvimento aqui, como a própria Mercedes, BMW, que eu estava falando há pouco. Então, estamos aqui cavando nosso espacinho aqui no Web Summit também. Como é olhar, né? Você já está há um mês praticamente fora do Brasil. Como é olhar para o Brasil, né? Estando aqui, esse lugar em termos de desenvolvimento de tecnologia, né? Porque às vezes a gente menospreza um pouco as nossas capacidades. Sim. Né? E esse distanciamento físico, às vezes, faz com que a gente enxergue melhor tudo. E diante de um evento desta grandiosidade, né, qual é a tua leitura sobre o que a gente faz no Brasil? Tá, falando muito com a propriedade de quem está no Porto Digital, por exemplo, né? Então, a gente tem um parque tecnológico que busca estar inovando sempre. A gente tem muita empresa que surge, que cresce muito no Porto. Tem muita empresa de fora que aposta no Porto Digital. Não só no Porto Digital, mas, enfim, no cenário regional, né? Eu acho que a gente tem muita mão de obra, muita empresa boa. A gente tem muita gente legal no Brasil que está vendendo para fora, que está se internacionalizando. Eu comparando com Portugal, se é que é o certo a se fazer, mas eu vejo que Portugal está dando esse passo de investir e atrair tecnologia, empresas de tecnologia e mão de obra, para suprir uma falta que é real, né, aqui, e que eu vejo que lá no Porto Digital, por exemplo, a gente tem muita empresa que caberia aqui, oferecer serviços aqui, né, de se internacionalizar por Portugal. Eu acho que há uma sinergia muito grande, de fato, Portugal e Pernambuco, até fisicamente, né, de tamanho. Sim, geograficamente, né, geograficamente é do mesmo tamanho, isso. só que a diferença é que o mapa de Pernambuco é na horizontal e Portugal é na vertical, Isso. Mas a população é praticamente a mesma. Tudo se equivale. Mas eu tenho visto Portugal com uma vontade muito grande de ser o novo centro de tecnologia da Europa. Tá? Então, desde lá de Aveiro, que a gente, né, teve lá juntos até, você vê o investimento que se faz em Aveiro, o investimento que se faz no Fundão. Tive no Porto, conheci algumas empresas no Porto também.
Na própria abertura do Web Na Summit, própria abertura do Web o Summit, representante do governo, né, anunciou investimento de milhões de euros sim. para startups se desenvolverem aqui em Portugal. Isso. E eu vejo Portugal com essa oportunidade. Muita gente quer vir para Portugal. E aí eu não falo só de brasileiros. A gente está falando aqui de Portugal dentro da Europa. É um país que tem um clima mais amigável, vamos dizer assim. Tem muita praia, apesar de ser aquela aguinha geladinha, né? A gente não se compara, bem geladinha. Mas eu acho que é uma oportunidade muito grande de Portugal dar um boom aí nos próximos anos. E aí, só voltando a falar de Recife, do Brasil, eu acho que a gente está muito bem, vendo de fora agora, eu acho que a gente está muito bem no mercado nacional, acho que a gente está muito bem no mercado local lá em Recife. Lógico, a gente sempre tem a melhorar. A gente tem grandes eventos, a gente vai ter o Hack and Play agora em novembro, que é um evento fantástico, que ocorre num bairro inteiro, tá? Então, eu vejo a gente muito bem localizado dentro do mercado de tech do mundo. De verdade, eu vejo isso. A gente tem boas soluções para o mundo. Tem ótimas soluções e tem muita vontade. Isso é que é bem legal de ver. A gente tem muita vontade. Eu tenho encontrado com colegas aqui de Recife, né? Então, empresas com quem a gente, ou que a gente já foi cliente, ou que já foi cliente, ou que, enfim, já prestaram serviço para a gente, ou vice-versa, né? A Joga, o próprio César, com quem a gente já trabalhou numa parceria algum tempo atrás. Então, a gente vê que as pessoas de Recife, as empresas de Recife, estão muito afim de fazer parte disso tudo. Que bom. Então, obrigada, Arthur, pela participação Eu que agradeço. aqui com a gente. Bom evento para você. Obrigado, Vanessa. Eu que agradeço e vai ser massa. Tá sendo. Tá sendo. Fica ligado aí, temos outros vídeos sobre o Web Summit 2022 aí na nossa playlist. Até a próxima.